Olá, meus irmãos, paz do Senhor, Shalom Adonai. Então, como prometido, estamos aqui com um estudo, um esboço de sermão expositivo sobre o Salmo 23. Amém? O Salmo 23 é provavelmente o mais conhecido e amado da Bíblia pelos cristãos de todo o tempo. Escrito por Davi, o Salmo 23 tem uma riqueza de ensinamentos e ao mesmo tempo revela uma simplicidade de fatos. Eu estou com um áudio de fundo aqui muito alto. Vamos baixar um pouquinho aqui o fundo. Amém? É um salmo que nos identificamos muito com ele. Amém? Isso porque nele encontramos as profundezas da revelação pessoal entre o Senhor e o crente. Ele usa a metáfora do pastor para falar de Deus como amoravelmente preocupado com suas ovelhas e a riqueza da provisão que ele faz para elas. As ovelhas somos nós. O Salmo 23... a gente vai fazer aqui um estudo expositivo, versículo por versículo, amém? Eles vão ver aí embaixo, aqui, detalhado, o estudo em forma de esboço, versículo por versículo, do Salmo 23, que diz assim, está ali na epígrafe: o Senhor é meu pastor, Salmo 23, versículo 1. O salmista declara que este Senhor é o seu próprio pastor. O Senhor é meu pastor. Esse Senhor, Deus, é o seu próprio pastor. Davi se referindo a Deus como seu próprio pastor. Ele está adequando uma linguagem para si próprio, a qual se aplicava à nação como um todo. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Nós vemos essa conclusão desse primeiro versículo no Salmo 79, verso 13. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmo 95, 7. Então a Bíblia não se contradiz, ela vai se confirmando, na sua essência. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Isaías 40, 11. Da mesma forma, os crentes em Cristo podem falar em termos pessoais. Ele me amou e se deu por mim. Gálatas 2, verso 20. Agora, preste bem atenção uma coisa. Características da ovelha. Quando afirmamos o Senhor é meu pastor, devemos pensar da mesma forma que estamos dizendo: eu sou ovelha. O Senhor é meu pastor, sou ovelha. Amém? Pegou aí? Mas se somos ovelhas, devemos ter características de ovelhas. Amém? Se nós declaramos ao Senhor que Ele é nosso pastor, assumindo a condição de ovelha, nós temos que agir como ovelhas. A ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue o seu pastor. Se outro a chamar, ela não atenderá. Então a ovelha atende só ao seu pastor. Se o outro chamar, ela não atenderá. Que também possamos, aliás, o mais interessante ao contrário do gado, boi, que grita atrás dele para que ele ande, O condutor do gado, vai atrás do gado. Grita atrás para que o gado possa andar. No caso da ovelha, o pastor deve ir na frente, chamando-a, mostrando o caminho que deve seguir. A diferença, o tocador de gado, vai atrás tocando o gado. O pastor não, ele vai na frente, ensinando o caminho que a ovelha tem que seguir. Que também possamos reconhecer o nosso pastor e seguir o seu caminho. Segundo tópico, a ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Quanto mais surrada, quanto mais experimentado, mais o crente produz. Você está pegando a linha, o fio da meada aí? Então não precisa de ninguém para dizer. Produzir é algo natural dela. Não precisa ninguém dizer. Produzir é algo natural meio de você. Como o pastor pregou hoje, essa noite, nesse culto de quarta-feira, que nós temos que trabalhar, irmãos. Nós temos que trabalhar. Nós temos que entrar de cabeça na obra. Tem aqueles que querem ficar sentado no banco, Como o pastor disse, tem diácono sentado no banco, tem presbítero que não gosta de pregar a palavra, tem pessoas que estão ali mesmo prego de banco. Mas no nosso caso nem isso existe mais, porque os bancos são retirados. As poltroninhas ali não tem prego. Então você é escolhido para trabalhar, para fazer a obra de Deus, para fazer uma oração,
mesmo que seja precária, que você não sabe orar. Ninguém sabe orar, irmãos. Mas a oração é uma conversa de você com Deus. Amém? O princípio já começa por aí, né? A não ser pregar, o fato de você falar de algo que Deus fez na tua vida para outra pessoa, você já está pregando. Eu não sei louvar. Eu também não sabia, irmãos. Me esforcei e até hoje eu não sei, né? Gostaria de melhorar cada vez mais e juntamente comigo, com meus irmãos, cresçam junto comigo também cada vez mais, né? Nesse quesito do louvor. Mas eu creio que você mostrar de coração, Deus vai te abençoar. Deus aceita teu louvor quando você louva do coração, viu? A lã produzida pelas ovelhas muda ao longo de sua vida. Com o passar do tempo, a lã muda de textura, cor e densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e fios do cabelo do nosso corpo, com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e resistente é a lã produzida. O crente também deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. Ou seja, nossas experiências de comunhão com Deus devem resultar no melhor crente a cada dia. O tempo, né, que você leva, a experiência de vida, se torna um crente melhor, um servo de Deus melhor. Portanto, que hoje sejamos melhores do que ontem. As ovelhas não comem qualquer coisa. Uma ovelha come capim, o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Eu me lembro que a irmã Dulce, uma das minhas professoras de teologia, ela dizia, não fala isso para glória, irmãos, de homem, mas é que Deus nos proporciona isso e nós temos que ter essa coragem diante de nós. Deus não nos chama para o covarde, chama para o corajosos. E essa coragem que as pessoas tinham no passado de ir para a cova do leão, não negar Jesus, nós temos que ter em nós. Pastor, mas tu nunca se desviou? Irmãos, já caí na fé, já me desviei, mas por revolta, por não aceitar certas coisas, e hoje eu aprendi que se eu não permanecer em pé e lutar para que essas coisas erradas deixem de acontecer, eu vou estar sendo covarde, né? Que tem pessoas aí que nem a da comida, estão dando pasto velho, seco, dando comida diferente para as ovelhas, e as pessoas têm aceitado, irmãos. Por isso nós temos que estudar a palavra e fazer a diferença quando pregamos o evangelho. A ovelha não come qualquer porcaria, não fica atrás de todo tipo de alimento. Mas infelizmente tem crente que anda correndo por muito lugar, irmãos, procurando besta tudo que é porta, tudo que é canto. Hoje eu posso dizer de coração, irmãos, que o pastor Daniel tem dado um alimento excelente para a igreja. Eu digo isso porque eu participo com os irmãos já faz um ano, irmãos. E o pastor me convidou para ir ministrar estudo. Quando eu fui para ele, fui para ministrar estudo com os irmãos. Mas cada dia que passa, cada culto que passa, e se isso seja para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu vejo um pastor Daniel diferente. Pastor Daniel com revelação do Espírito Santo, com palavra, né? Às vezes até eu sinto assim, será que eu sou necessário aqui ainda? Será que eu, não estou pesando para os irmãos aí, podia ter em outro lugar, sendo útil, sendo que nós temos um pastor abençoado, né? Que tem palavra, tem embasamento, tem buscado, eu tenho percebido isso, né? Mas deixa com o tempo, né, irmãos? Se assim, pastor Cláudio, amém, tapinha nas costas, eu sei que eu tenho que andar. Mas enquanto ele estiver me dando carinho, atenção, né, subsídio, né, pastor? Para estar junto com os irmãos aí, eu fico com alegria e felicidade, né? E gostaria de coração, irmãos, que os irmãos orassem por mim, para que eu e minha família pudéssemos estar todos aí congregando na igreja, no corpo de Cristo. Mas vamos lá. Como faz parte da família, os ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando. E então, podem passar até 8 horas nesse processo, o que garante o consumo de cereais muito duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. Se nós pegarmos o exemplo da ovelha, 8 horas ruminando, comendo. A gente passa 1h30 às vezes no culto, já está cansado, quer ir para casa, né, irmãos? Eu cuidava de uma igreja lá, o pastor conhece, alguns não conhecem. Era 9 horas, as irmãs já estavam olhando pro relógio. 9 horas no relógio. Mas quando chegava alguém com coisas que não eram concernentes à palavra de Deus, de Deus, entravam 10, meia-noite, né? Uma chocarrice. E aí eu tive que exortar a igreja uma vez, né? Porque as coisas de Deus, às vezes, parece que são pesadas para nós, né? Não nos divertem, mas falam de coisas sérias, falam da minha e da tua salvação, para morarmos nas mãos celestiais e ter uma vida eterna com Cristo, né? É uma guerra espiritual, irmãos, que nós temos que vencer. Amém?
O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus, e assim como as ovelhas devem estar sempre remoendo esse alimento, nós também temos que estar remoendo a palavra de Deus sempre constante, lendo, aprendendo, buscando. Hoje nós temos benefícios e artifícios para que a gente possa aprender mais e melhor. Nós temos a internet, né? Tem um pastorzinho aqui, que nem eu, que se prontifica de coração, querendo passar para os irmãos ensinamento. Basta você querer, irmão, e de grátis, de grátis. Tem muitos lugares aí que estão cobrando 700 mil reais, 2 mil reais para você aprender o evangelho, a teologia, e Deus coloca às vezes a bênção na tua mão, na tua boca, na tua mente, para te aprender de graça, irmãos. Nós temos que aproveitar, amém? Nada nos faltará, né? No original, as palavras nada faltará não indica coisas, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Nós temos que aprender o hebraico, irmãos, né? Não é para todos também. Naquilo que eu puder passar para os irmãos, eu vou passar para os irmãos. Mas o hebraico nos dá uma nova dimensão da palavra de Deus. Coisa que às vezes a gente não entende, o hebraico nos traz um entendimento numa quarta dimensão que você, eu não sabia que era isso. Então aquele sono, aquele peso às vezes que você sente quando vai ler a Bíblia, quando você começa a conhecer o hebraico, você entra numa dimensão que quanto mais você lê, mais você aprende, mais você quer aprender e ler. Amém? Portanto, pode ficar sem provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta e sempre está presente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Traduzindo por hebraico, o Senhor é meu pastor, né? E a sua presença não me faltará. O Senhor vai estar sempre presente comigo em todas as situações. E quando você crê nisso, irmãos, não há barreiras para Deus nem para você. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos. Salmo 23, 22. Até aqui vemos o Salmo, o versículo 1, agora o versículo 2, né? Uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa e uma venenosa para comer. Amém? Uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa e uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isto e indicar a ela o que é bom para se alimentar. O seu pastor, né? Às vezes a gente fica receoso quando os irmãos começam a pular de galho em galho e de visitar igrejas. Não é pecado, irmãos. Não é pecado. Mas isso é muito bom quando a gente está maduro, irmãos. Quando a gente está maduro, quando a gente está firme na palavra, embasado na palavra, com os pés cravados, firme na palavra, a gente pode sair. Deus até nos permite para que em lugares que a gente vai, a gente possa dar testemunho e repreender o demônio, né? O falso profeta em alguns lugares. É para isso que nós somos teólogos, nós temos que estudar a Bíblia, para desmascarar, desfazer as obras do diabo. As pessoas acham que é só desfazer batuque, feitiçaria, né? Não. Nós temos que defender o evangelho naquilo que é verdade. As pessoas, os sacerdotes no templo, eles tinham a lei de Moisés, pregavam a palavra de Deus. Mas o próprio verbo que se fez carne, Jesus veio e contendeu com eles. Que muitas coisas eles pregavam e não cumpriam. Voavam o mosquito, engoliam um camelo, falavam a palavra de Deus, mas matavam os profetas, né? E um dos mandamentos era não matar, né? E aí? Ao declarar deitar-me fazem verdes pastos, o salmista estava passando a ideia de que o pastor coloca a sua ovelha onde tem bom alimento, irmãos. Então nós temos que ver quando nós vamos sair por aí, vamos comer. Você vai no restaurante, eles dão um cardápio, você escolhe o que você quer comer. Tem igrejas que eles empurram qualquer coisa em você, e se você deixar se levar, você acredita. E dá uma confusão na tua cabeça, na tua mente, e você fica com e agora, o que é verdade? Né? É para cá, é para lá, é para cima, é para baixo, o que eu faço agora? Você fica com confusão na sua cabeça. Quando na sua igreja muitas vezes estão te dando um alimento bom em você, né? Como eu sempre digo, tem curiosidade, tá com dúvida? Chama o pastor, cutuca qual é o pastor, me explica isso aqui, me ensina aqui, né? Que eu creio que o pastor, que o Deus que te colocou na tua igreja, né? Deus que te colocou na tua igreja, ele vai usar o pastor que ele colocou como anjo daquela igreja para poder te ensinar. E assim nós temos que crer, irmãos. Para depois sair para a rua. Como eu digo, a igreja é a escola onde nós aprendemos para ser luz no mundo. A igreja é a escola onde aprendemos para curar o mundo. A igreja é a escola onde aprendemos para levar as boas novas de salvação para o mundo, né? A igreja não é um lugar de confusão, que a gente tem que sair, né? Por isso cada um fique na sua igreja. Aprenda, né? Mais pequena que seja, irmãos, né? Quem dá o crescimento é Deus.
Nunca esqueça de Jesus nascendo numa manjedoura, escolheu 12 apóstolos para fazer discípulo. E o pastor falou uma palavra que eu tinha estudado no dia de hoje, de ontem, sobre a questão do discípulo. O discípulo, significado da palavra discípulo, aprender e ensinar. O discípulo aprende e ensina. A função do discípulo é aprender e fazer discípulo, né? Mas nós temos que aprender num lugar onde a comida é sadia, boa. Amém? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 2, né? Ainda. Águas agitadas podem assustar as ovelhas, pois elas são animais medrosos. O salmista diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. O pastor guia a ovelha mansamente até as águas tranquilas. É o pastor que guia, é o Senhor que guia. Nosso Senhor sabe nos guiar até os lugares tranquilos que refrescam a nossa alma. Amém? Por isso nós temos que confiar em Deus, que nós cremos, nós pregamos, nós falamos, né? Aleluia, glória a Deus. Nosso Senhor sabe nos guiar até os lugares tranquilos que refrescam nossa alma. Refrigera minha alma. Salmo 23, verso 3. Um dos significados da palavra refrigério é sensação agradável, produzida pela frescura. Pelo frescor, aquela sensação de você ter andado no deserto, no sal causticante, aí você entra dentro de ultrapassa uma cachoeira, aquelas águas geladas, né, refrescantes, dá aquela sensação assim de parece que a alma vai sair do corpo, de tão gostoso que é mais ou menos isso, se você está me entendendo. Em alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. Como consequência das águas tranquilas vem o refrigério e o alívio. O nosso Senhor traz alívio, consolo e bálsamo para a nossa alma. Amém? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, ainda no verso 3, né? Mais uma vez o salmista usa a palavra guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar suas ovelhas. E aqui o lugar para onde o pastor vai guiar é as veredas da justiça. Vereda é caminho, trilho, direção, é rumo, né? É caminho apertado onde se trilha direção, rumo a algum lugar, né? Portanto, o salmista está dizendo que o pastor guia a ovelha por um caminho limpo, correto e apropriado. Amém? Não vai levar bagagem, irmão. O caminho da salvação é estreito, né? É você e Deus, é no altar. Lembra? Por isso a palavra justo vai indicar nesse contexto o caminho da ovelha. O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também. Justos em tudo, irmãos. No falar, no prometer, nas finanças, no casamento, né? No julgar. Ah, irmão, mas não podemos... Não, julgar as pessoas não, mas as atitudes das pessoas sim, irmãos. A Bíblia diz que julgaremos até os anjos. Fica ligado nisso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Salmos 23, verso 4. As ovelhas são ingênuas e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer, né? É como Pedro: Senhor, deixa eu ir ter contigo. O pastor pregou isso também, né? Enquanto você está caminhando olhando para os olhos do Senhor, você está bem. No momento que você dá atenção, né, para a movimentação ao redor, você afunda, afoga. E assim é nós no caminho do Senhor. Quando nós prestamos atenção aos ventos, às avultações ao nosso derredor, a gente para de prestar atenção no Senhor e caímos. Amém? O perigo é constante para as ovelhas. Vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro, um penhasco com uma queda bem grande. Esse vale aí, né, da morte, chamado da morte, supostamente tenha sido o vale onde a palavra do bom samaritano, né, aquele comerciante judeu devia ter passado, e ali estavam os ladrões à espreita, né, quando grudaram ele, fustigaram, bateram, né, quase mataram o coitado do homem, onde o sacerdote e o levita passaram e, né, se eximiram de tocar-lhe a mão ali de ajudar. Mais um exemplo, né, de que tipo de crente nós estamos falando, né, que até o diabo é, mas sejamos cristãos a partir de hoje. Amém? É certamente um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas, mas
o salmista diz: não temeria mal algum, como já lemos anteriormente, o Senhor não nos faltará, estará sempre junto conosco. Se assim nós cremos, irmãos, assim nós temos que crer nisso. Ou seja, o pastor cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que até causam a morte. Nosso Senhor está continuamente com os olhos sobre nós e é quem nos livra de todo mal. Amém? Vou repetir. Nosso Senhor está continuamente com os olhos sobre nós e é quem nos livra de todo mal. Você crê nisso? Pega essa promessa para você em nome de Jesus. Amém? Ainda no verso 4. A tua vara e teu cajado me consolam. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta. E com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas em arbustos ou espinheiros. O cajado serve para que a ovelha não vá aonde não é permitido. Já imaginou como é que é, né? Fustigadinha, passa para cá. Eu contei uma história uma vez para os irmãos que em Israel, e geralmente quem cria ovelha, quando a ovelha é meio arredia, o pastor quebra a pata da ovelha. Pastor, mas que maldade? Não é maldade, irmãos. A ovelha o que mais vale uma ovelha de pata quebrada que vai se regenerar do que uma ovelha na boca do lobo que você nunca mais vai reaver. Mas existe uma química nessa história. Quando você quebra a pata da ovelha, ela se obriga a andar do teu lado, até se curar. E ali ela vai ter intimidade e aprende a confiar e ter aquela confiança que tem que andar do teu lado, Porque cada vez que ela tentar, ela se opor, mas se eu me desviar, uma fugigadinha mais forte, minha patinha vai quebrar e eu não vamos reto, São às vezes os açoites que Deus permite que nós venhamos ganhar, receber, para que possamos nos acordar que somente com Jesus, no caminho de Deus, há salvação. Amém? Em uma briga, ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e ela se assusta. Então, quando está na briga, o negócio ela se assusta. Aqui o estudo não está pegando pesado, irmãos? Pegando leve, mas a gente tem um norte, o significado desse Salmo 23, perdão. A cena muda, aliás, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Vamos repetir, é madrugada, estou de plantão e não é normal, irmãos. O importante é que você receba a palavra e aprenda junto comigo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, verso 5. A cena muda de alimento e água, destinados a ovelhas para banquete, farto para humanos. Amém? A cena muda agora, de alimento e água destinados às ovelhas, para banquete farto para humanos. Glória a Deus. Aleluia. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais em momentos de sacrifício, contudo, é mais provável que esteja pensando em outros momentos de refeição ou festas especiais. Devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação de ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha. Amém? Então Davi se colocando como ovelha, e por ser humano, ou vem em sua mente, é um banquete preparado pelo Senhor. Então Davi se coloca como ovelha, mas como sendo ser humano, ele se vê num banquete preparado pelas próprias mãos de Deus Todo-Poderoso. Mas não foge do contexto do pastor e ovelha, porque, como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem lhe fazer mal. Então os lobos estão ali, à espreita, Lobo, urso, ladrão, e o pastor está ali, cajado na mão. Vem que vai ter para vocês. Imagina no pastor, armário 2x2, tipo pastor Cláudio Cabral, assim, com sarrafão ainda, retrátil não, com um choque na ponta ainda, um 8x8 mais ou menos, tipo bastão de beisebol, olhando assim para os malandros. Maluco, mexe na ovelha aqui, que além de mim, ainda tem o papai aí, que situação, eu não aconselharia, sabe, mas só para ilustrar, para quebrar o gelo, mais ou menos assim, com o Senhor Jesus, nas mãos de Deus, é reforçado o troço. Amém? Glória a Deus. Unges a minha cabeça com óleo. Continuando no 5 ainda. As ovelhas vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentar direito.
Aí vai um mistério para você não sabia. Por que o salmista fala isso? Porque quem cria a ovelha sabe o que eu vou dizer agora. Como não consegue se livrar dos insetos, elas correm em direção geralmente e acabam assustadas. Como não consegue se livrar dos insetos, elas correm sem direção, né? Elas não conseguem se livrar dos insetos, elas correm desesperadas. E geralmente acabam assustando as ovelhas que as seguem também. então, se elas correm desesperadas para um despenhadeiro, um penhasco, por causa das moscas ali, dos insetos, elas vão correr, as outras vão correr, vão cair tudo no buraco, né? Vão se matar tudo. Correndo o risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos. Também tem mais essa, né? O desespero, a pessoa fica desesperada, a pessoa não vê o norte, não vê salvação, fica desesperada, fica cega. E é nesse momento que o inimigo vem, crau, né? Por isso o pastor joga óleo sobre as suas cabeças para evitar esse problema. Quando joga óleo na cabeça das ovelhas, não tem como as moscas se pousar, irmãos. Precisamos do óleo do Espírito sobre nossas cabeças para que vivamos uma vida direcionada por Ele. Quando nós enchemos a nossa cabeça, né, de óleo, buscamos a mente de Deus, na oração, na palavra de Deus, buscamos de contínuo, nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Nossa mente vai estar ocupada com a palavra de Deus, com as coisas do reino de Deus. Não vai ter espaço para o diabo, nem para ouvir suas falácias, né? É isso, irmão. E assim as nossas cabeças, pensamentos, estarão protegidas de insetos, demônios que tentam nos distrair do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Continuando no 5, o meu cálice transborda. Cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. O salmista vai usar aqui uma expressão transborda, que dá o sentido de que mais do que cheio, né? Então tem médio, a metade, cheio e mais do que cheio, transborda. O Senhor dá com abundância de maneira que transborda nosso cálice. Amém? Pega essa promessa para você também. Mas essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais, tá? Vou repetir. Mas essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais. A nossa cultura é ocidental e nós estamos falando de uma cultura oriental. É como eu falo da Bíblia na 4ª dimensão, que ela foi escrita por um povo de cultura oriental, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que ela foi escrita por um povo oriental, né? Num tempo, numa época lá, né? E é diferente, né? Quando nós lemos, nós temos que traduzir e entender o que nós estamos lendo para não fazer confusão na nossa cabeça. Na Palestina, o transbordamento do cálice significava a plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos, ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente. Repetir, na Palestina, o transbordamento do cálice significa a plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos, ou seja, a verdadeira prosperidade do crente. Como eu falei ali, tudo que é verdadeiro tem significado para nós. O que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos, né? Não se refere à quantidade, mas é suficiente para nós, subsistência. Portanto, se somos ovelhas dependentes do nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o que já temos recebido. Então, nosso cálice transborda. Se nós somos ovelhas dependentes de Deus, de Cristo, vamos ser gratos pelo que já temos, né? Para que nosso cálice venha transbordar. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para os versos 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. Embora o pastor guie suas ovelhas estando à frente, muitas vezes ele caminha lado a lado e por vezes segue atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para o dormir à noite. E o nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E porque a ovelha obedece a sua voz, ao seu pastor, bondade e misericórdia a seguem, né? Então, quando a ovelha obedece a voz do pastor, bondade e misericórdia vão seguir. E Deuteronômio 28, 2 diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando é que a gente ouve a voz de Deus, pastor Cláudio? De tantas formas, espiritualmente falando, como ele falou com Samuel, né? Revelações. A melhor e a primordial é a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, entendemos e obedecemos a palavra de Deus, né? Nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Quando obedecemos ao Senhor, não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos, mas elas que nos seguirão. Irmãos, olha o interessante aqui. Quando nós obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos ficar correndo mais atrás de bênçãos, irmãos.
elas têm que nos seguir, é uma promessa do Senhor. E às vezes nós estamos ali pedindo e remoendo e batendo porque a gente não está crendo, irmãos. E nós cremos verdadeiramente naquilo que é pregado, naquilo que é ouvido, que a fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus, as bênçãos vão ter que nos seguir, irmãos. E nisso eu também sou falho, irmãos, como você, irmão, né? Nós temos que buscar mais, crer mais, sabe? Em nosso Senhor Jesus Cristo, porque os sinais estão aí, Jesus está às portas. Nós queremos morar no céu. Se nós não acreditamos no sobrenatural de Deus aqui e agora, como é que vamos crer no porvir, irmão? Mas aí temos que nos valer da misericórdia e da bondade de Deus. Mas para isso nós temos que crer, né? Nós temos que obedecer a sua voz, para que a sua misericórdia e a sua bondade sejam sobre nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, encerrando nosso estudo, ainda trazendo para o contexto do pastor e ovelha. Depois do salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar de habitação. Após tantos benefícios que a ovelha tem com o seu pastor, não poderia falar do desejo de estar sempre juntos, né? Após tantos benefícios que a ovelha tem com o seu pastor, não pode deixar de falar do desejo de estar sempre juntos, né? Desejo de estar sempre junto com o pastor, né? Não comigo, não com o Daniel, mas com o sumo pastor, Jesus Cristo. E com nós também, né, irmãos? Nós temos que ter empatia e amizade, né? Unidade, sermos um corpo de Cristo. Assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo, tanto por nós que devemos querer habitar com Ele, irmãos. Eu não creio que alguém queira habitar com o diabo, ou na eternidade, sem luz, sem Deus. Mas tem louco para tudo, né, irmãos? Mas que não sejamos nós. Que nós possamos orar por esses que têm a mente conturbada, perturbação e são cegos. E é para isso que nós viemos, para trazer a luz. Habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar com Ele onde Ele estiver, juntos para sempre. Amém? Esse foi o discernimento que Deus me passou sobre o Salmo 23, Salmo da nossa campanha de oração, em nome de Jesus. Que você que vai estar ligado, vai acompanhar essa gravação, essa live que eu estou fazendo agora aí, em nome de Jesus, você possa meditar nessas palavras e possa crer mais em Jesus Cristo. Você que não está participando da oração, né, se você por um acaso assistir esse vídeo, que você confie mais em você mesmo e no Senhor. Que a gente está aqui, irmãos, para te abençoar, para te estender a mão, para ser contigo, para aprendermos juntos. Faça a tua oração em prol de você, peça por você, por sua família, né? Porque a igreja, eu creio que na igreja a gente vai estar orando juntamente com você, irmãos, intercedendo para que você possa ser abençoado, sua família possa ser abençoada e nós possamos receber e sermos uma bênção no contexto igreja, corpo de Cristo, né? E essa campanha vai ser abençoada em nome de Jesus. Irmãos, estou à disposição também, toda e qualquer dúvida que os irmãos tiverem, né? Com a permissão do nosso pastor, nunca passando